Está entrando no ar o programa Panorama Popular na Rádio Farol FM 90.7. Desejar a todos um feliz sábado, mesmo em tempos de pandemia do coronavírus. Agradecer a Deus, como sempre, nós abrimos o programa agradecendo a Deus por estarmos mais um sábado aqui, conversando, levando informação, com transparência, com ética, com compromisso com a verdade. Então, feliz sábado a todos. Agradecer a você, César Master Mix, que está sempre aqui na operação do som da Rádio Farol FM, sonoplastia com muita competência. Muito obrigado, César. Agradecer aos ouvintes da Rádio Farol FM 90.7. Queria aproveitar para agradecer também a André Gustavo, que é um guerreiro. A gente sabe das dificuldades que as empresas no Brasil e no mundo todo estão atravessando, e só os administradores aguerridos, comprometidos com sua equipe de trabalho, comprometido com a população, no caso aqui da Mata Sul, do estado de Pernambuco, pois a Rádio Farol FM leva informação e notícias para mais de 60 municípios, Mata Sul, no Agreste, no norte de Alagoas, no litoral pernambucano, no litoral alagoano. Então, parabéns a você, André Gustavo, por esse esforço tremendo. Você está nessa luta. A gente sabe que não é fácil, porque as empresas, os patrocinadores, em sua grande maioria, não está funcionando, estão fechados, de quarentena, no isolamento imposto pelo governo, e que se faz necessário. Eu, enquanto jornalista, penso que o isolamento deve ser um isolamento vertical, e tenho ouvido as duas partes, tenho ouvido aqueles que acreditam no isolamento horizontal, que é total praticamente, que são os prefeitos e governadores, e tem aqueles da equipe do Poder Executivo, do governo federal, que acreditam num isolamento mais flexível, um isolamento onde o país não pare, porque a economia é muito importante para a nossa gente. Olha, a economia é tão importante que, se ela continua parada por muito tempo, vai faltar dinheiro para a saúde. Então, como é que diz que tratar da saúde é mais importante que a economia? Eu acho que as duas é muito importante, as duas caminham junto e as duas tratam da saúde. Por exemplo, a fome é uma questão de saúde. Se você não trabalha durante muito tempo, o Estado também não arrecada, e se o Estado não arrecada, não tem como bancar nem a saúde, nem a segurança, não banca nada, porque não tem dinheiro, e você não banca a sua família. Quer dizer, fica faltando alimentos. Quem não come, passa fome. Quem passa fome durante algum tempo, morre. Primeiro adquire doenças, fraquezas e morre. Então, acho que tem que haver uma unidade, tem que haver uma discussão séria, esquecer que tem eleição esse ano, os prefeitos esquecerem que tem eleição esse ano, e eles querem reeleições, querem ser reeleitos. Alguns que já são reeleitos querem eleger os seus sucessores. O governador dos estados, os governadores querem eleger os seus partidários. Mas, nesse momento, é preciso focar apenas na saúde pública, na economia, naquilo que o povo precisa. O mais importante nesse instante é o povo brasileiro.
Nós temos que cobrar dos nossos vereadores, que cobrem dos prefeitos. Nós temos que cobrar dos nossos prefeitos, que cobrem dos deputados, para que os deputados cobrem dos governadores, porque, de outra forma, quem fica no meio dessa avalanche de disputa eleitoral, dessa ganância, dessa sede de poder, é o povo, que é o povo quem trabalha, é o povo quem elege, é o povo quem faz tudo, menos ser beneficiado por aqueles que é eleito pelo voto popular. Então, fica aqui o nosso recado para uma reflexão. Você que está nos ouvindo aí, por favor, reflitam. Vejam essa questão do trabalho. Olha, gente, a gente sabe que tem pessoas que são frágeis, suscetíveis à infecção pelo coronavírus. Essas pessoas, sim, elas têm que ter todo o carinho, todo o respeito, todo o cuidado do mundo. Os velhinhos, né, os que estão com problemas crônicos, né, doenças instaladas já como diabetes, pressão alta, câncer. Essas pessoas, sim, precisam realmente de um plano de ação para que passe esse momento de contaminação forte, o pico vai embora e se instale a paz, reine a paz novamente. Tá? E não é só contra o coronavírus, não. Essas pessoas que são debilitadas, elas precisam de atenção para não pegarem gripes, para essas gripes não se desenvolverem e virar pneumonias, bronquites, vão virar bronquite, de bronquite, pneumonia. Então, veja bem, existe uma série de ter uma alimentação adequada, né, ter, né, um conforto dentro de casa para que elas possam viver uma vida mais humana, mais carinhosa, com mais amor, tá? Não é só contra o coronavírus, não. Quando o coronavírus passar, essas pessoas precisam continuar sendo amadas dentro de suas residências e pela população como um todo, em filas de banco, em filas de casas lotéricas, tá certo? Em filas de supermercado, né? Todos os lugares que esses debilitados ou velhinhos, né, forem ou estiverem, eles têm que ser tratados com amor, com carinho e com respeito. Não é só enquanto durar o coronavírus, tá? E na duração desse coronavírus, a gente pede que os governantes, né, se juntem com seus vereadores, com os comerciantes, com os empresários, né, com o povo da cidade e desenvolvam um plano de ação que ande junto. Saúde, combate ao coronavírus e saúde, combate ao desemprego, apoio às empresas que precisam trabalhar, né, e manter seus empregados em dia, porque não adianta manter os empregados e não ter o dinheiro para pagar. É a mesma coisa. Ah, eu não botei para fora. Ah, não vai botar para fora. Sim, mas vai pagar? Sem dinheiro? Sem produzir? Sem vender? Sem comercializar? Não tem como pagar. Se não tem como pagar, é mesmo que nada. É mesmo que está quebrado. Quebrou. Quebrou. Não tem como pagar o trabalhador, quebrou. Tá? Então, era esse o recado que eu queria dar. Era esse o momento de reflexão para que a gente pense. Não é ir para a rua. Eita, vai para a rua, vai matar. Não, não é assim. Assim também é genocídio. Né? É você se suicidar. Mas eu estou vendo aqui na cidade de Palmares mesmo muita gente nas ruas, né, andando para cima e para baixo, e não estou dizendo nem que é certo nem que é errado, a gente só, olha, esse vírus é completamente desconhecido. Então, a gente só vai saber qual atitude que foi correta, qual atitude que foi errada, quando esse vírus passar. Aí sim, aí a gente vai estar conhecendo ele. E aí eu penso, se a gente não sabe o que é mais correto, qual a atitude acertada. Quando eu digo a gente, eu estou dizendo, né, os representantes da saúde, do Ministério e das secretarias de saúde dos municípios e dos estados. Né? Eu estou falando a gente como se fosse eles que planejam, né, o combate ao coronavírus. Então, é melhor errar
porque tomou uma atitude do que errar porque nada fez. Eu tenho ouvido aí os infectologistas, né, dizendo que esse vírus ele vai ter o pico dele, que fique em casa ou não, só vai empurrar, se ficar em casa, só vai empurrar o pico lá para frente, que pode ser muito pior, porque aí vai estar no inverno. Quer dizer, agora tem um problema de superlotar os hospitais, mas os hospitais não tem ninguém, gente. Eu já fiz várias matérias, tem rodado vídeo, né, nas redes sociais dos hospitais no Brasil inteiro, São Paulo, Minas Gerais, todo canto, né, as UPAs, tudo vazia. Então, é preciso ter um controle desse pico, porque senão, se empurrar lá para frente no inverno, vai ser pior, segundo, né, os especialistas da área. Mas é isso aí. Vamos pedir a Deus, né? Esse momento é de muita fé, de muita harmonia. Vamos acabar com as brigas, com as confusões dos governantes, né? Vamos apoiar e vamos pedir a Deus que esse vírus vá embora e que o povo brasileiro consiga retornar à sua vida normal de trabalho, de família, né? De amigos. É isso aí que eu tinha para dizer, para a gente refletir, tá? Grande abraço para vocês aí e vamos pensar direitinho, tá bom? Os ouvintes da Rádio Farol, FM 90.7, do programa Panorama Popular. Hoje eu vi uma declaração de descontentamento, de indignação, sei lá, de decepção da deputada federal Carla Zambelli com o ex-ministro, né, o doutor Sérgio Moro, porque ela teve uma conversa com ele que foi padrinho de casamento dela, ela que sempre respeitou, sempre considerou ele amigo da família, né, uma pessoa, né, ímpar, uma pessoa de moral ilibada. Ela sempre esteve, né, no apoio ao doutor Sérgio Moro, ao ex-ministro da Justiça, e terminou ontem muito indignada porque ela tomou para si a atitude de tentar demover o ministro, de pedir exoneração do cargo, porque ela sabia da importância do ministro para o Brasil, sabia que o ministro representava e representa, né, símbolos, né, um símbolo do Brasil, como é a bandeira brasileira e como é o hino nacional, o brasão d'armas. Né, o ministro Sérgio Moro representa o que há de melhor de anticorrupção, tem um trabalho belíssimo à frente da Lava Jato, estava fazendo um bom trabalho à frente do Ministério da Justiça, mas resolveu, né, pedir exoneração e a deputada federal Carla Zambelli, né, achou que poderia ajudar. E aí se decepcionou com notícias que recebeu ao chegar em sua residência. E eu não vou contar aqui porque eu estou com o áudio e vídeo dela. Eu vou passar para vocês ouvirem, né, a decepção da deputada Carla Zambelli com o ex-ministro, o doutor Sérgio Moro. Porque senão ele fica. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo. Acabei de receber uma informação do Jornal Nacional dizendo que é da TV Globo e me perguntando se eu queria dar algum tipo de declaração em resposta. E aí me falou alguma coisa, mas eu estava vendo um filme com a minha família e eu disse: não tenho nada a comentar, não sei do que tá, nem entendi do que estavam falando. Cheguei em casa, coloquei pijama, enfim, tô com a minha família, porque hoje foi um dia pesadíssimo, né? E aí começa a pipocar meu telefone de mensagem e de ligação e etc. Normalmente eu deixei ele só no Vibracall. E aí percebi então que era algo um pouco mais sério. Entrei na minha página nas minhas mensagens e
consegui ver, me mandaram a tela do Jornal Nacional exibindo um print. E aí, pelo print, vocês podem ver que o que eu escrevo está em branco e o que o ministro Moro escreve está em verde. Ou seja, quem printou o telefone foi ele, não fui eu. Ele printou o telefone com a seguinte mensagem. Eu vou ler para vocês aqui a mensagem completa. Ontem, o Planalto não queria que o ministro saísse, né? Assim como diversos brasileiros, enfim, no meio de uma crise, a gente não quer que um ministro que todos têm admiração saia, ainda mais de uma grande crise como essa do Covid que a gente está tendo. Então, como tenho amizade por ele, eu me dispus a entrar em contato com ele e conversar, tentar chegar a um entendimento, já que, enfim, de alguma forma ele e o Bolsonaro não tinham chegado a um entendimento, eu me propus a fazer algum tipo de ajudar. Eu sabia que o problema estava em cima do nome do atual diretor da Polícia Federal, que foi exonerado hoje. O Valeixo, e eu disse, ministro, enfim, eu não sei em que motivo, de alguma forma a gente entrou num assunto, talvez tendo uma terceira pessoa a gente consiga resolver, ou seja, nem o Bolsonaro nem ele, uma terceira pessoa a gente consiga resolver. Deixa eu tentar, pelo amor de Deus. Eu lhe acompanho há anos. Aí ele escreveu, prezada, vamos aguardar. Eu respondi assim, eu já fui presa defendendo as suas ideias e ideais. Por favor, ministro, aceite o Ramage. Por quê? Porque o Ramage era um nome que hoje o ministro, na coletiva, disse que era um bom delegado, era um bom nome, e o presidente da República também acha que o Ramage é um bom nome. Então, era um dos nomes cotados para a substituição do Valeixo, que vinha falando que estava cansado e que, inclusive, ia fazer uma viagem a Portugal. Me parece que é estudos, tá? A Polícia Federal inteira sabe disso. Eu vou até virar a tela para vocês verem, tá? Porque talvez o Jornal Nacional não tenha deixado isso claro. Então, eu coloquei, talvez uma terceira pessoa, ou seja, eu, né? A gente consiga resolver. Me deixa tentar, pelo amor de Deus. Eu lhe acompanho há anos. Prezada, vamos aguardar. Já fui presa defendendo suas ideias e seus ideais. Por favor, ministro, aceite o Ramage. E vai em setembro para o STF. Eu me comprometo a ajudar, a fazer o JB prometer. Ele disse, prezada, não estou à venda. Aí eu disse, ministro, milhões de brasileiros vão se desfazer com a saída dele, né? Aí eu respondi sobre estou à venda. Eu sei, por Deus eu sei. Se existe alguém no Brasil que não está à venda, né, a verba ali saiu errado, a venda é o senhor. Vamos aguardar, há pessoas conversando. O que ele quis dizer com há pessoas conversando? Que tinha gente lá no Planalto que estava conversando para tentar resolver essa situação. O que eu estava querendo dizer com aquilo? Que o Ramage era um bom nome, né? Um nome aceito por ele, e ele confirmou isso. Isso foi ontem, tá? Isso foi ontem à noite. Então, ontem, hoje o ministro Moro confirmou em coletiva nacional de que o Ramage é um bom nome. Eu estava propondo para ele aceitar o Ramage, que era um nome bom para ele e bom para o presidente Bolsonaro. E como uma cidadã, como qualquer um de vocês, eu disse, seu lugar é no STF, eu te ajudo a ir pro STF. E a gente tenta fazer o presidente prometer. Ele escreveu que não estava à venda. Quando ele escreveu isso, ele nunca escreveu dessa forma para mim, eu percebi que tinha alguma coisa estranha, porque em momento nenhum eu ofereci dinheiro para ele. Em momento nenhum eu só estava pedindo, por favor, fica no governo, ajuda o governo. Agora, explicado isso, ainda está um pouco entalado aqui, como que uma pessoa
tira print de uma conversa. Boa noite, Cássio Concerino. Cássio é um grande promotor de São Paulo, um dos responsáveis aí pelas acusações do ex-presidente Lula. É como se eu tivesse uma conversa com o presidente Bolsonaro, né? Assim, em nível de, né? Eu sou uma deputada e ele é ministro. Então é a mesma coisa, como se o ministro tivesse uma conversa com o presidente. Aliás, ele vazou uma conversa com o presidente, né? Antes de vazar comigo, ele vazou com o presidente. Mas é a mesma coisa que eu vazar uma conversa com um cidadão. Não se vaza, não se faz isso com as pessoas. Isso é uma conversa particular entre mim e ele. Ele tinha um mandado para poder vazar, assim? Será que isso é só trairagem ou isso é crime também? Caramba, eu tô decepcionada. Eu não tô com raiva. Eu não tô pé da vida. Eu tô só decepcionada. Tô magoada, tô triste. Tô triste porque o dia inteiro eu teve um jornalista que perguntou assim pra mim, deputada, como é que você se sente? Porque afinal de contas, é seu padrinho de casamento, né? É seu padrinho de casamento, ministro Moro. Como que você se sente? E a única forma de eu conseguir responder, levando em consideração que eu acompanho o ministro Moro desde 2014 e acompanho o Bolsonaro desde 2013, ambos são muito especiais para mim, e ambos são pessoas honestas, né, na minha visão, ambos são pessoas idôneas, apesar de que eu acho que o Bolsonaro jamais vazaria um print desse. A única resposta que eu consegui formular foi: eu tô me sentindo como se minha mãe e meu pai tivessem se divorciado e eu tivesse que escolher com quem que eu fico. Só que existe uma lógica, né? Num divórcio, com quem que você fica. Você sempre fica com a sua mãe. Que é quem te dá mais segurança, que são as coisas naturais, né? De se acontecer. O natural é você ficar com a sua mãe. Eu falei, e o natural disso tudo é eu ficar com o Bolsonaro. Porque a gente tem um país para governar. E ele escolheu sair. E a forma como ele escolheu, agora pensando de uma forma muito fria, não foi uma forma legal. E aí terminar com isso no Jornal Nacional, colocar meu nome no Jornal Nacional como se eu fosse uma... Não sei o que ele quis tentar ali. Ele quis tentar que eu estava cometendo algum tipo de crime? Porque eu não posso prometer uma vaga no STF. Eu não sou ninguém para prometer. O que eu quis dizer para ele foi: olha, eu posso te ajudar. Seu lugar é no STF. Você vai ser um bom ministro do STF. Eu posso te ajudar e posso tentar falar com o Bolsonaro. Foi isso que eu quis dizer. Ele dizer não estou à venda e aí vazar isso para o Jornal Nacional como se isso fosse algo ilícito, como se eu tivesse feito alguma coisa ilícita. Enfim, eu achei isso extremamente maligno. Não gostei do que ele fez. É uma pena. É uma pena porque eu tenho grande admiração pelo trabalho dele. Mas ele me decepcionou. E o dia todo, assim, eu fiquei entre... não tive dúvida nenhuma de apoiar o Bolsonaro. Isso em momento nenhum passou pela minha cabeça de tirar meu apoio ao Bolsonaro porque o Moro saiu. Mas o tempo todo na minha cabeça eu fiquei, puxa, que pena, né? O Moro sair. Que pena a gente acontecer, né? Nunca pensei que fosse acontecer isso, de terminar o mandato do Bolsonaro sem o Bolsonaro... sem o Moro estar presente no final, né? Só que a verdade, sabe qual é? A verdade é que todos os 57 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro. E quando vocês votaram no Bolsonaro, quando nós votamos no Bolsonaro, o Moro não estava sequer no jogo. Não existia a figura Sérgio Moro como ministro da Justiça. Então não existia nem a possibilidade de termos o ministro da Justiça, Sérgio Moro. E é por isso que esse é um dos grandes motivos pelo qual o fato do Moro sair não vai mudar nada para mim. Eu continuo com o Bolsonaro.
E todos vocês também vão continuar com o Bolsonaro. E o Moro vai passar. O Moro vai chegar daqui 10, 20 dias, e ele vai estar dando aula em algum lugar, ele vai estar em algum outro lugar, e a gente vai continuar fechado com o Bolsonaro. E vocês, alguns de vocês que ainda estão tristes, sinto muito. Porque eu nunca imaginei que um amigo pudesse fazer isso. Ele fizesse com o presidente porque está com raiva, mas comigo? O que eu fiz? Ministro, o que eu fiz para o senhor? Para o senhor me expor dessa maneira? Decepção. Então, é isso daí, gente. Hashtag continuo fechada com Bolsonaro, hashtag fechado com Bolsonaro. Tá bom? Um beijo para vocês. Bem, gente, agora eu reservei esse bloco, né, para um vídeo, um áudio de um debate, de uma palestra com o professor Gutenberg Pacheco. O professor Gutenberg é um palestrante, ele é radicado na cidade de São Paulo, né? Mora em São Paulo, já viajou o Brasil todo com palestras, né? E essa agora é uma palestra muito interessante, me intrigou, essa palestra me intrigou. Eu quero mostrar essa palestra para todos os ouvintes da Rádio Farol FM e do programa Panorama Popular, para que as pessoas escutem, né, essa palestra. O tema, né, é combate à violência e sodomia. Na verdade, o tema é conhecimento da vida. Veja bem, gente, vocês vão ouvir, presta atenção, vamos refletir, porque é um tema novo, uma discussão que eu nunca vi. É uma coisa muito nova para mim, creio que para vocês também. Quem ficar com dúvidas sobre essa palestra que vocês vão ouvir agora com o professor Gutenberg Pacheco, que é um palestrante, ele faz palestra no Brasil inteiro, né? Ele fala sobre energia positiva é luz, paz do firmamento, alegria, mandamento, fontes de saúde. Então, são coisas, né, relacionadas com a vida. Eu quero que vocês escutem, prestem bem atenção. E se vocês tiverem alguma dúvida, anotem aí e pesquisem. Vejam o que é sodomia, né? Vejam o que ele está falando sobre energia positiva, que é luz, né? Paz do firmamento, alegria no mandamento, fontes de saúde, combate à violência, né? com a não prática da sodomia. Então, vamos ouvir a palestra do professor Gutenberg Pacheco. Violência, quais são elas? As 4 formas da violência, a primeira chama-se masoquista. Masoquista. O masoquista é aquele humano que sente prazer na dor em si mesmo. Em si mesmo. A segunda é o sadomasoquista. É o cidadão que sente prazer na dor nos outros. Certo. A terceira é o martírio. O martírio é a pessoa que sente prazer na dor em si, nos outros, quer dizer, ele é masoquista e sadomasoquista, mas ele tem alguma ideologia, ele quer sofrer e fazer os outros sofrer também. Depois nós temos a quarta, que é o sadismo. Sadismo. E o sadismo são as 3 primeiras. É masoquista, sadomasoquista e martírio, que está na literatura, nas novelas, nas músicas. Então você pode dizer que o povo às vezes gosta de cantar, você me deixou, você me abandonou, o povo gosta muito de sofrer. Então, nós temos no Brasil hoje a cultura da violência. E para quem não sabe o que é cultura, cultura significa usos e costumes. Costumes e cultura é a mesma coisa. Usos e costumes e cultura é a mesma coisa. Cultura é reino, mentalidade, mundo. Então, usos e costumes. E essas 4 formas de violência têm uma única raiz. Qual é essa raiz? Como para acabar? A raiz. Vamos acabar o mal pela raiz. A raiz. Na literatura inicial, aí você entrou na vertente do mal,
No princípio, quando fizeram um erro humano, um homem ou mulher fizeram um erro, a literatura chama de potestade, entidade, legião, Lúcifer. Depois veio as religiões e batizaram esse mesmo erro de diabo, demônio, Satanás, Caim. Depois vem a medicina e batiza esse mesmo erro de doença, vício, violência, aberração. E, finalmente, vem o ser humano e constata que isso é mentira, maldade, malícia e manipulação. Aí você para e pensa, qual é uma ação que um homem pode fazer numa mulher que foi feita no começo, que deslanchou essas 4 formas de violência? E o nome é sodomia. 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 Sabe, o que é sodomia? Aí você sai fazendo uma enquete na rua e você vê que a maioria das pessoas não sabe o que é sodomia. Por quê? Porque enganaram as pessoas chamando sodomia de sexo anal. Porque a sodomia é penetrar no ânus. Mas acontece que penetrar no ânus não é sexo. Quem faz penetração anal faz um vício chamado sodomia. Agora, professor, o que é sexo e o não sexo? Sim, aí está. O sexo é a fonte da vida, que se faz com os órgãos sexuais. E a sodomia é um vício. Então, quando no Brasil misturaram o sexo com a sodomia. E é por isso que o Brasil está aí numa pandemia de sodomia. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo a sodomia pensando que estão fazendo sexo, mas não estão. A penetração anal, ela não tem nada a ver com sexo. Ela é um vício que gera tudo isso que eu falei antes aqui. Tanto faz ser no homem ou na mulher? De qualquer forma, inclusive no caso do Brasil, porque a sodomia existe no mundo inteiro. O problema, a diferença do Brasil com o resto do mundo é que aqui no Brasil é o único lugar do mundo, eu conheço vários países, em que se chama sodomia de sexo. Então, por exemplo, quando um homem faz uma penetração numa mulher com a sodomia, que ele tira e coloca na vagina, ele mistura fezes com esperma. Então, misturar sodomia com sexo, mistura fezes com esperma. E isso causa todo tipo de infecção, inclusive a microcefalia. Então, o que tinha que fazer o Estado, informar urgente, ou seja, para ontem, a sociedade, que a sodomia é um vício. Não, o Estado não faz isso. Continuam chamando sodomia de sexo anal e mandando o povo matar mosquito e pernilongo. Quer dizer, na verdade, é uma desinformação muito grave. Porque um mosquito, ele pega o cocô de rato, de gato, nos pneus, nas calçadas, e ele pode realmente contaminar uma pessoa. Só que a sodomia é muito pior, porque a sodomia é direto. Você pode fazer uma contaminação, como eu expliquei antes, misturando esperma com sangue, mas você pode também, se tiver uma fissura no reto, sai sangue, você pode jogar fezes direto na corrente sanguínea da pessoa. A sodomia e aí causa as doenças biológicas. No caso, a sodomia, ela é inverso, ela é de baixo para cima. O natural é de cima para baixo. Você come, bebe, digere e defeca. Então, a sodomia, como ela é ao contrário, ela é inverso, ela altera o funcionamento intestinal, das doenças fisiológicas. A sodomia também é um movimento contrário, então altera a energia do corpo. Essa alteração de energia provoca problema de pressão alta e pressão baixa. São as doenças da química orgânica. E, finalmente, a sodomia é uma direção antinatural. Altera, entreva o sujeito, quer dizer, causa problemas das doenças físicas. Então, a sodomia também é a raiz da doença física, química, fisiológica e biológica. Agora, professor Gutenberg, o nosso bate-papo com o professor Gutenberg Pacheco Lopes, que é palestrante, professor e pesquisador. É o assunto que acaba com a violência no país? Você trata de sodomia? Sim, porque a sodomia que causa a violência? Sim, a sodomia é a raiz da violência. E isso existe no mundo inteiro. Mas no Brasil é diferente. O Brasil chama sodomia de sexo anal. Estão enganando as pessoas. Na realidade, não existe essa modalidade sexual. Então, o que nós temos que fazer, por educação, por conhecimento, é informar a população que a sodomia é um vício. E a partir da hora em que o indivíduo souber que a sodomia é um vício, ele vai decidir se ele quer fazer sexo ou quer fazer vício. Então, agora hoje, como ficam chamando sodomia de sexo anal, tiraram o direito de escolha. O brasileiro não pode escolher entre fazer sexo e vício. Por quê? Porque enganaram e continuam enganando os brasileiros, chamando sodomia de sexo anal. E o que faz bem e o que faz mal? Sim, a definição de bem e o mal, o bem é a vida. Todos nós temos vida, temos o bem. O mal é aquilo que é contra a vida.
Então, de fato, o bem, a fonte do bem, que é a vida, é sexo. E a raiz do mal é a sodomia. Você está vendo aí na TV, aparecendo lá o YouTube, aí você bota no YouTube, conhecimento da vida, paz. Depois tem vários conhecimentos da vida lá. Você bota conhecimento da vida, violência, conhecimento da vida, saúde. Tem vários vídeos lá, tem uns 30 vídeos lá, explicando isso para as pessoas. E quando isso for divulgado no Brasil, a violência desaba imediatamente. Quando você falou aí, há uns 18 anos atrás, eu fiz uma turnê no Brasil, em 22 estados. Falei para mais de 50 mil profissionais da área de segurança, desde de soldado a delegado de polícia, general, coronel, das Forças Armadas, da Polícia Federal, das polícias municipais, todos que assistiram, todos disseram, no dia que essa informação entrar no Brasil, vai derrubar a violência imediatamente. Só que vocês veem, as forças, elas são subordinadas a esses esquemas que estão aí. E por isso que até agora não foi divulgado à população brasileira o que é sodomia. Portanto, para combater a violência por conhecimento, buscando saúde, equilíbrio e paz, tem que separar de sodomia, porque sodomia é doença, vício e violência. Então, nada pode ser mais grave do que você pegar um estudante, por exemplo, e misturar para ele sodomia com sexo, porque ele vai fazer a sodomia pensando que faz sexo. E, na verdade, a sodomia é doença, vício e violência. E o sexo é saúde, equilíbrio e paz. O sexo é vida, né? O sexo é a fonte da vida. A fonte da vida. Que gera saúde, equilíbrio e paz. E a sodomia é a raiz da morte, que gera doença, vício e violência. Então, nada pode ser mais grave. Cada um na sua, né, professor? Assim, cada um na sua, né? Sim, a pessoa tem que ter o direito de escolher. Agora, veja bem, por exemplo, quando o indivíduo vai fazer um filho na mulher dele, se ele misturar a sodomia com sexo, ele pode ter um filho doente. Então, dificilmente você vai encontrar alguém que queira fazer sodomia e ter essas consequências. Agora, no Brasil também, as pessoas fazem isso e ficam dizendo para elas que foi permissão de Deus, que foi azar. Não tem nada disso. O pai da medicina, o Hipócrates, ele disse claramente o seguinte: não existe doenças, existem pessoas doentes. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a doença está de acordo com o comportamento humano. Então, nada pode ser mais nefasto. Isso está derrubando o Brasil inteiro, que é simplesmente manipular a sociedade brasileira, chamando sodomia de sexo anal. Eu me lembro de um médico americano, uma palestra que eu fiz lá para eles, ele disse: professor, o senhor está dizendo para nós aqui que um colega meu lá no Brasil chama só essa porcaria, essa imundícia sodomia de sexo, que chama. Ele disse: eu não acredito no senhor. Eu digo: por quê? Porque no primeiro ano de medicina, qualquer médico, por mais tolo, por mais medíocre que seja, ele sabe a diferença entre o aparelho reprodutor e o aparelho excretor de fezes. Então, para nós, realmente, é inacreditável o senhor dizer isso. Digo, lá no Brasil, eu nunca vi um médico chamar sodomia de sodomia. Os médicos que eu conheço lá chamam sodomia de sexo anal. E, para finalizar, também um outro médico, agora aqui no Brasil, esse era, inclusive, presidente da Associação dos Médicos, ele disse: olha aqui, Gutenberg, eu como médico sei mais do que você sobre esse negócio de doença. A sodomia é muito pior do que você está pensando. Então eu vou lhe dar uma frase aqui para você nunca esquecer. Olha a frase do médico aqui do Brasil. Ele disse: a sodomia tem um efeito devastador no ser humano, milhões de vezes pior do que a bomba nuclear jogada no Japão. Então, se você está aí assustado ou surpreso, é isso mesmo. O Brasil hoje é uma república de sodomitas. Ele está tomado por isso. E é preciso que a sociedade de bem, os empresários, os industriais, todo mundo, vamos combater o inimigo comum, que é a sodomia. No dia que a mídia nacional começar a espalhar para o brasileiro que sodomia é um vício, muda o Brasil. O Brasil vai encontrar seu rumo de saúde, equilíbrio e paz. Agora, professor, homofobia. Você não é homofóbico? A homofobia vai acabar exatamente quando as pessoas souberem que sodomia é um vício. Por quê? Porque essa discussão de se o fulano é homossexual ou heterossexual, isso é discussão também de quem não tem conhecimento. Por quê? Porque o homossexual ele faz sodomia e felação. Um homossexual masculino, por exemplo. Mas o homem pode pegar uma mulher e fazer na mulher sodomia e felação. Ou seja, ele faz a mesma coisa que o homossexual faz. Então, a discussão não é se fulano é ou não é homossexual. A discussão é o seguinte: quem faz sexo e quem faz vício. E aí, principalmente a juventude, o rapaz e a moça. Eu tenho uma correspondência que eu recebi recentemente de uma garota de 17 anos. Onde ela disse que o namorado dela pediu para fazer sexo anal nela, e ela explicou para ele: ó, isso não é sexo, isso é um vício. E aí mostrou que causava doença, violência e tal. E o rapaz começou a chorar.
E ela perguntou para ele, por que você está chorando? Ele disse, porque eu gosto de você, eu estou com vergonha de ter lhe pedido isso. Eu jamais sequer pensaria em fazer algo mal ou contra a sua saúde. Então você vê que, na realidade, o culpado por todos os problemas nacionais é a falta de conhecimento entre separar o bem do mal e mostrar às pessoas que sodomia é um vício, a raiz do mal. Homossexual, você é a favor, é contra? É isso que eu falei, não é questão de ser a favor ou ser contra. Essa questão do comportamento humano, as pessoas, cada um faz as suas escolhas. Agora, as suas escolhas. O que acontece é que no Brasil proibiram as pessoas de fazer escolha na hora que misturaram sodomia com sexo. Certo. O que eu estou querendo é que se diga às pessoas que sodomia é um vício e as pessoas podem fazer e que sexo é a fonte da vida. Agora, misturar duas coisas está aí. O Brasil explodindo de violência, que são as 4 formas de violência que eu falei antes. Outra coisa também que eu queria dizer, já que o senhor está tocando muito nesse assunto, existem pessoas que foram abusadas na terna infância, às vezes com meses de idade, meses. Então, qual é a possibilidade que uma criança tem de se defender se ela for abusada com meses de idade? Nenhuma possibilidade. E qual é a condição que ela tem de se defender ou denunciar? Nenhuma condição. Então, o que acontece é que essas coisas que acontecem na terna infância podem gerar um armazenamento negativo na memória que vai alterar o comportamento humano. E o próprio indivíduo começa a defender isso. Mas é porque ele está defendendo um vício. Jamais a sociedade deveria ser imposta, como se faz aqui no Brasil, que é impor às pessoas que sodomia é sexo anal, porque sodomia não é sexo anal. Essa modalidade de sexo, ela simplesmente não existe. E realmente, um homem que respeita uma mulher, ele jamais sequer, como fez o rapaz lá, que pediu desculpa à moça, ele sequer pensaria em fazer isso. Isso se ele estiver preocupado com saúde, porque a minha proposta de chegar aqui e falar, eu estou focado na busca de saúde, equilíbrio e paz. Essa é a minha proposta. Agora, o que é? O bem e o mal. O bem e o mal. Eu falei, o bem é a vida, o mal é contra. O bem? O bem é a vida, o mal é contra. Tem uma frase só que você pode executar dia a dia para conquistar o bem, que é amar Deus. Mas e quando você fala essa frase, amar Deus, automaticamente o pessoal vai levar isso para uma questão religiosa. Mas essa frase, mais do que religiosa, ela é de educação. Se você considerar que Deus é a vida e amar é respeito. Então, se alguém disser assim, ame a Deus, quer dizer, respeite sua vida. Ame ao próximo, respeite a vida dos outros. Ame o inimigo, respeite seu inimigo. E ame a natureza, respeite a natureza. Se você respeitar seu inimigo, se tiver um inimigo, ele fala assim, o Gil Souza não gosta de mim, mas ele me respeita. Então eu vou respeitá-lo também. Quer dizer, ele não mexe com você, você não mexe com ele, você fica em paz. Se você respeitar a vida dos outros, está amando o próximo, fica no equilíbrio. E se você respeitar a sua vida, está amando a Deus, fica cheio de alegria. Aí se você somar alegria, equilíbrio, paz e harmonia, vai ter o quê? Saúde. Então a solução para que o brasileiro possa ter uma situação de vida tranquila é informar que amar a Deus é respeitar a vida. E que o início da falta de respeito foi a sodomia, que as religiões chamaram de potestades, entidades, legiões, Lucifer, o demônio, diabo, Caim, Satanás. E aí também para o setor do comércio, da indústria e da prestação de serviço, eu quero comunicar a vocês, e que eu falei isso com empresários aqui, chamado Mateus, se o senhor quer duplicar seu faturamento aqui, o senhor espalha aí o que é sodomia. Por quê? Porque o dinheiro que se gasta hoje com o negócio de demônio, Satanás, etc., tudo isso é ignorância. As pessoas são inocentes, elas não sabem o que estão fazendo. Porque esse negócio é CDS, cachaça, droga e sodomia. Então a pessoa cheira, toma uma cachaça, faz a sodomia, entra em transe, aí tem todo esse problema que nós conhecemos. O que está faltando aí é educação, é conhecimento. São os problemas que acabam aí com a violência no Brasil. Acaba pela raiz, corta pela raiz. Se você fosse, por exemplo, perguntar a Jesus Cristo como acabar os problemas, ele diria a você o seguinte, Deus é a vida e o diabo é a sodomia. Aí você diz, por quê? Porque a vida é a essência de tudo. E a sodomia, ela causa doença, vício, violência e aberração. E o diabo não é isso? Então tem que espalhar no Brasil inteiro. Atenção, brasileiro, Deus é a sua vida e a vida de qualquer um. E o diabo é a sodomia. Agora, isso deve ser dito para todos, católicos, evangélicos, macumbeiros, todo mundo. O direito à informação, o direito ao conhecimento para que as pessoas possam fazer a escolha. Deixa eu ver esse livro aqui. Eu estou com um livro aqui do professor Gutenberg, que é professor e palestrante, é pesquisador. Educação Global, Vida Humana, é o tema do livro. Está na tela, me fala desse livro aqui. Esse livro eu estou distribuindo gratuitamente, já falei. Gratuitamente. Até com alguns prefeitos do interior, os que quiserem podem entrar em contato comigo. O meu telefone estava ali na televisão, mas tiraram.
Então, Já não, está ali, de está ali na novo, tela. Pode no entrar em vídeo, contato, no eu posso dar esse livro para vocês. Eu digo a vocês aí, os prefeitos do Maranhão, se você avisar na sala de aula que sodomia é um vício, imediatamente você vai economizar um dinheiro imenso na questão da saúde, da violência, simplesmente por educação, porque a função da educação é essa. Quando você falou várias vezes que eu estudei economia na Ben Davis, Indianápolis, Indiana, nos Estados Unidos. Estudei economia, álgebra e estatística, porque naquela época diziam que o problema do Brasil era a dívida externa. Então eu pedi ao meu pai para estudar lá economia. Mas chegando lá, o meu professor disse, olha, o senhor, eu nunca vi ninguém igual a você, você quer descobrir a essência das coisas. E me sugeriu que eu fosse estudar maiêutica, que são as leis, são as ideias de um grego chamado Sócrates, né? E a palavra maiêutica significa aparição de luz. Então eu dou uma palestra chamada Capital Intelectual, que é imaginação, sabedoria, conhecimento, inteligência, que é o fundamento da ciência. Eu sou um fundamentalista de ciência. Agora o Brasil hoje está tomado, sabe pelo quê? Por oposto a isso. Em vez de imaginação, ilusão, ao invés de conhecimento, mistificação, ao invés de sabedoria, rituais, e ao invés de inteligência, mistério. E uma sociedade cheia de mistério, mistificação, rituais, ilusão, ela foca em quê? No ocultismo, ou na magia negra. E o Brasil está tomado por isso. Agora, a culpa não é das pessoas, a culpa é a falta do conhecimento. Então, quando se diz que o povo padece por falta de conhecimento, é por falta do que eu falei aqui agora. O povo não sabe que sodomia é vício e o povo não sabe que Deus é vida. Então, na hora que o povo souber que Deus é a vida, e todo mundo, e as religiões, quando começarem os seus cultos, começarem, atenção, fiéis, amar a Deus é respeitar a vida. Aí o Brasil vai mudar. Porque tudo que está acontecendo de errado aí é falta de respeito à vida. As pessoas simplesmente não respeitam a vida. Por quê? Porque não amam a Deus. Mas elas não fazem isso por quê? Porque enganaram elas. Disseram que ia mais se doar, se entregar, sofrer, sacrificar, renunciar e que Deus está lá em cima. E isso não é a realidade segundo o próprio Jesus. Tanto Jesus disse, ama o inimigo. Você não vai se entregar, se doar, renunciar para o seu inimigo, que ele mata você e come seu fígado. O que Jesus disse foi, respeite o inimigo. Então, respeite a sua vida, respeite a vida dos outros e respeite o inimigo. Essa é a solução, por conhecimento. Eu quero apenas dizer que está lá no YouTube de novo. Entre lá, bote conhecimento da vida. E queria pedir aos mais jovens estudantes aqui de São Luís, que vocês divulguem isso entre vocês e vamos combater, porque a sodomia também está totalmente ligada ao consumo de droga, maconha, cocaína, tudo que não presta, ou seja, a sodomia é a raiz do mal. E o Brasil precisa se livrar disso. Agora, professor, já que estou falando em vida, de amor, o que o senhor acha de Jesus Cristo? O que você acha de Jesus Cristo? Como é que você vê? Jesus Cristo, a volta dele, que é o eu sou, ele vem fazer 4 coisas. Primeiro, separar o bem do mal. O mal. O bem é a vida, o mal é contra. Segundo, ele vai mostrar para as pessoas a lei da vida, que a lei da vida é o julgamento interior da consciência que faz a adoração única à vida. Essa lei é o que se chama de livre-arbítrio, ou a verdade, ou a espada, o juízo final. Terceiro, ele vai chegar de repente assim, falando para todo mundo, como eu estou falando aqui. E quarto, que chama a volta do ladrão. E quarto, é exatamente mostrar a todo mundo que a raiz do mal é a sodomia. Ou seja, o que vai acontecer com Jesus é a volta do que ele falou quando ele aqui esteve. Eu tenho 3 antecessores. O primeiro é Sócrates, quando ele disse, me encontro no estudo, no ensino da única ciência, o amor. Olhe como ele chamou o amor, ciência. Depois veio Jesus e disse, quando acabar a fé, quando acabar a esperança, não restar mais nada, somente o amor resolve as questões humanas. Depois vem Albert Einstein e disse, se você tiver que escolher entre o mundo e o amor, se você escolher o mundo, você perde o amor. Mas se você escolher o amor, você pode conquistar o mundo. Agora vem eu aqui dizendo o seguinte, o amor é o conhecimento de Deus, sinônimo de conhecimento da vida, que manda amar a Deus, que significa respeitar a vida. Ponto. Essa é a volta de Jesus. Tá certo, eu quero agradecer a sua presença aqui, professor Gutenberg. Ele é mineiro, há mais de 30 anos que reside em São Paulo, é palestrante. Tem alguma palestra agora esse final de semana com o senhor? O que está marcado aí? O que você quer deixar telefone de contato a empresários, enfim, que queiram contratar o senhor para uma possível palestra? O meu telefone está ali e são coisas distintas. A palestra Capital Intelectual
É uma palestra que eu faço para o empresariado, eu ando o Brasil inteiro, o mundo inteiro, já há muitos anos. Agora eu descobri esse negócio da sodomia, que é uma outra palestra chamada Conhecimento da Vida. Na verdade, eu dei uma parada no Capital Intelectual, porque eu estou querendo lançar o Conhecimento da Vida, que é o amor, para destruir essa violência pela raiz. Vocês vão ver, na hora que o brasileiro souber o que é sodomia, vai mudar o Brasil todinho. Sabe por quê? Porque o povo não é trouxa. Estão enganando as pessoas. Na hora que a pessoa souber que sodomia é um vício devastador, como disse o médico lá, milhões de vezes pior do que a bomba nuclear, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de fazer sodomia. Agora eu queria fazer um registro muito importante. Eu queria agradecer ao Manel Ribeiro, o diretor aqui dessa televisão, que ele, na verdade, ele tem o que se chama de espírito público. Porque o que eu estou fazendo aqui é uma ação pública. Eu estou fazendo uma coisa que serve para qualquer pessoa que estiver ouvindo, em qualquer lugar. E ele, através de você, agradecer você também, o Gil, que me deram esse espaço aqui para falar isso. Eu espero agora, como eu falei, os estudantes, pegue lá no YouTube, comece a espalhar isso aí. O problema do Brasil chama-se sodomia. O Brasil está numa pandemia de sodomia. Esse é o problema nacional. Muito obrigado. O verão chegou e arrebentou na Estilos Importes. Coloriu geral, blusas de malha, polo, calças e bermudas jeans, promoção de bermuda moletom, roupas de praia, carteira masculina, bolsas femininas, cintos e sapatos femininos e masculinos, perfumes e muito mais. Tudo com um precinho que dá no seu bolso. Venha e comprove, mas venha correndo, ou você vai perder o show de preços baixos. Estilos Importes. WhatsApp 81988274850. Galeria Elizabeth Santos, Rua da Soledade 3, Centro Palmares, Pernambuco. Próximo ao Hotel Luar Palace. Churrascaria Boi na Brasa, pensando no momento atual e buscando estar ao lado de nossos clientes e amigos, lançamos um cardápio Delivery Express. Almoço a partir de R$ 9,99, com taxa de entrega reduzida. Churrascaria Boi na Brasa. Bom gosto e qualidade, pensando sempre em você, cliente e amigo. Horário de funcionamento, das 11h30 às 14h30 e das 17h30 às 21 horas. Telefone e WhatsApp 81996145299 81996145299. Churrascaria Boi na Brasa, Centro, Palmares, Pernambuco. Medicamentos, fraldas e perfumaria, cuidando da sua saúde toda hora e todo dia. Farmabrito oferece atendimento especial. Atendimento especial. Temos aferição de pressão. Profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito. Agora em 2 endereços: Rua da Aurora, Centro Palmares, e na Avenida Frei Caneca, em frente à Agência do Trabalho. Fazemos entrega a domicílio grátis. A Farmabrito faz entrega a domicílio grátis. Ligue agora mesmo. 3662-2705. Com atendimento especial. Farmabrito. Tem profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito. Cuidando da sua saúde com atendimento especial. A RC Móveis e Decorações realiza seus sonhos e decora sua casa com estilo, requinte e qualidade. A RC Móveis dispõe de uma equipe de profissionais competentes para lhe auxiliar na decoração da sua casa. Planejamos seu espaço, fazemos cozinhas, quartos e home. Tudo planejado. Faça seu orçamento. É grátis. Aqui seus sonhos se tornam realidade. Fone 81-3662-1245. Rua da Conceição, número 1200, no centro de Palmares. RC Móveis, um espaço com seu estilo.
intimamente a sua clínica de saúde integrada, com diversas especialidades: psicanalista clínico, psicopedagogo, psiquiatra, neurologista, dermatologista, nutricionista, clínico geral, ortopedista, pediatra, fisioterapeuta quiropraxista, fonoaudiólogo. Telefone 81 3661 2646 ou 81 99247 8601. Rua Coronel Pedro Paranhos, 359, próximo ao INSS. Marque sua consulta pelos telefones 81 3661 2646 ou 81 99247 8601. Clínica Santa Paula, há mais de 30 anos de existência, servindo com excelência. Dispõe dos melhores profissionais nas mais diversas especialidades médicas, atendendo com qualidade e competência. Dr. Dorivaldo Coutinho, ressonância magnética, ultrassom com Doppler colorido, ultrassom geral, raio-x digital, densiometria óssea, Dr. Elias de Araújo, Dr. Marcos Ferreira, Dr. Ricardo Moraes. A Clínica Santa Paula dispõe do mais moderno e avançado laboratório de análise clínica da região, o LAC, servindo com amor e eficiência. Doutora Cristiane Coutinho, LAC, 33 anos a serviço da saúde. Avenida José Américo de Miranda, fones 81 36610320 e 3661-1579. Avenida José Américo de Miranda, Palmares, Pernambuco. A Mata Sul agora tem doutora Deise Lira, médica pediatra formada pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Atendimento especializado para o seu filho. A doutora Deise Lira atende todas as terças e sextas-feiras na Clínica São Lucas, que fica na Rua Letácio Montenegro, número 293, Centro, Palmares, Pernambuco. Marcação de consulta pelo telefone 81-3662-2377. Doutora Deise Lira. Medicina se faz com amor e competência. Conheça Eri Cabeleireira, um ambiente agradável, climatizado, oferecendo conforto e beleza, com Wi-Fi, uma equipe de profissionais de excelente qualidade, técnicas em penteados e maquiagem, para o Dia das Noivas e todos os eventos. Maquiagem definitiva e escova de longa duração. Aceitamos todos os tipos de cartões. Eri Cabeleireiros, Rua Cleómenes Granja, 609, Centro, Palmares. Fone 81 3661 0255 3661-0255. Eri Cabeleireira. Agora, meus amigos, nós vamos ouvir um lindo verso. Um verso produzido, feito com muito carinho, com muito amor, com muita sapiência, com muita sabedoria. Um verso que é bastante atual, que conta, né, tudo que ocorre nos dias de hoje. Parabéns a Yolanda Diniz, Ramonier Miranda e Delbrando Diniz, que fizeram esse verso maravilhoso, sensacional. Eu peço a todos que escutem. É um verso bonito, musicado, maravilhoso. E tem como tema: tem mais gente atrapalhando do que querendo ajudar. Solta aí, caro amigo César Master Mix. Vamos ouvir o verso. Tem mais gente atrapalhando do que querendo ajudar. Classe artística sem pudor, jornalistas militantes, a cada dia mais distantes do povo conservador. Um supremo usurpador do poder de legislar e o Congresso a conspirar contra quem está governando. Tem mais gente
atrapalhando do que querendo ajudar. Cada medida ou reforma que o governo apresenta, a Câmara está sempre atenta. Se não derruba, deforma. A imprensa desinforma dia e noite sem parar. Parecem não aceitar que o país está mudando. Tem mais gente atrapalhando do que querendo ajudar. Queriam negociatas nos seus antigos costumes. Partiram como cardumes em direção às cascatas. Mas acabaram as mamatas e o toma lá da cá. Se negam a acreditar que o povo está acordando. Tem mais gente atrapalhando do que querendo ajudar. Explique que eu agradeço. Homens de bem desarmados, políticos nos seus blindados e o povo pagando o preço. Um plebiscito ao avesso não podemos aceitar. Um era para governar, mas outros estão mandando. Tem mais gente atrapalhando do que querendo ajudar. Enfrentou faca peixeira, calúnia e difamação, uma corja de ladrão e a lacraia cuspideira. Ganhou, bateu a poeira, tá difícil é governar. O Congresso quer mamar e fica obstaculando. Tem mais gente atrapalhando do que querendo ajudar. O Rodrigo Maia explica, falta articulação. Mas a gente tem noção isto que significa. A nossa nação tão rica não vai parar de sonhar. A corda vai rebentar, o povo está avisando. Tem mais gente atrapalhando do que querendo ajudar. Pois bem, gente, agora nós gostaríamos aqui de fazer um breve comentário sobre essa situação desagradável no governo federal, né? Onde o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu exoneração do cargo, né? Então, isso não foi bom para o Brasil, não foi bom para Bolsonaro, não foi bom para o próprio juiz, né? Todo mundo saiu perdendo alguma coisa. O juiz Sérgio Moro é um homem honrado, um homem do bem, é um homem que tem um trabalho prestado à nação brasileira, tem serviços prestados, né? Merece aplausos, ele tem os meus respeitos, as minhas considerações. Creio que a consideração e o respeito, né, de quase todos os brasileiros. Infelizmente, né, essas coisas de gestão pública têm atritos, né, discordâncias. As pessoas às vezes não chegam a um entendimento em algumas questões e terminam rompendo laços muito fortes, né? O então juiz Sérgio Moro, que comandava a Lava Jato, né? Ele fez um trabalho brilhante, ele, né, meteu na cadeia muitos bandidos, né? Zé Disseu, Genuíno, Lula. Você tem uma ideia, para você ter uma ideia, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, durante toda a sua existência, prendeu um político, Sérgio Moro botou centenas deles, de políticos na cadeia, e tem outras centenas de políticos, né, processados e condenados em primeira instância, e a Suprema Corte só tem soltado. Então, o trabalho desse homem é um trabalho brilhante à frente da justiça. Infelizmente, houve esse desentendimento, né, que o juiz disse que não estava sendo ouvido, que se sentia desprestigiado, né, que o presidente tinha prometido carta branca, né? Por outro lado, o presidente também foi lá e demonstrou queixas, né? O presidente já tinha pedido o afastamento desse diretor, o ministro tinha dito que no tempo hábil resolveria o problema, mas o que é que aconteceu? O tempo foi passando e o presidente sempre cobrando, né? Sempre cobrando atitudes do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, né? Pois bem, porque Maurício, rapaz, não fez um bom trabalho à frente
né, da diretoria da Polícia Federal, da diretoria geral da Polícia Federal. Veja bem, o Adélio que esfaqueou Bolsonaro e quase leva, né, o atual presidente, que na época era candidato, leva a óbito, né? Foi uma agressão muito séria, quase letal, mas que o presidente cobrava para saber, querendo saber quem é o autor, o mandante do crime. E o diretor-geral da Polícia Federal, né, Maurício Valexo, é aquele que disse que Adélio, né, o criminoso, agiu como louco, um lobo solitário, no ataque ao presidente, rapaz. Aí, pelo amor de Deus, veja bem, como é que ele era um louco, que ele era um lobo solitário, que ele agiu por conta própria, que ninguém tinha financiado ele, mas o maluco, sem financiamento, 2 horas depois que ele cometeu, né, a agressão quase fatal ao então candidato a presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com 2 horas, o melhor e mais caro escritório de advocacia do estado de Minas Gerais estava lá para defender ele. Primeiro disseram, quando perguntaram quem era que estava bancando aquele custo, disse que era uma igreja. Depois disse que o cliente não queria aparecer. Que é isso, rapaz? Isso não existe. Aí as investigações que prosseguiram constataram que ele, o Adélio, o criminoso, não tinha emprego e que tinha pago a estadia lá em hotel. Como é que vai pagar a estadia de hotel sem dinheiro? Lá dentro do quarto de hotel tinha 2 notebooks, tinha, parece que 5 ou 6 celulares. E aí, passagem, né, para chegar, né, no local do crime, em Minas Gerais. E como é que fica essa situação? Então, o presidente cobrava as investigações, aí o cabo quase que encerrou as investigações. Um homem, né, que todos ficaram contra a nomeação dele na Procuradoria-Geral da República, Aras, que é o Procurador-Geral da República. Quando Bolsonaro nomeou ele, todo mundo ficou contra, dizendo que ele era esquerda. E esse é o homem que deu prosseguimento, a esquerda, que deu prosseguimento aí, que está investigando, enquanto que o diretor da Polícia Federal vem com um papo desse, dizer que o cara é maluco, o cara agiu como um lobo solitário. Claro que teve gente por trás. Depois saiu aí fotos à vontade aí de Adélio com senadora da República, com deputados federais, Adélio com um álibi dentro do Congresso Nacional, dentro do gabinete de deputados. E o cara não prosseguiu as investigações. Se você fosse, você que está me ouvindo aí, você fosse o presidente da República, tá certo? Que você tivesse levado uma facada e o cara viesse dizer que nessas circunstâncias, com todas essa engrenagem montada, dando suporte para o Adélio, que o diretor da Polícia Federal disse que era maluco. Não, você não ia ficar satisfeito com uma coisa dessa, você ia cobrar, claro que você ia cobrar dele. Eu cobraria como o Bolsonaro cobrou, né? Foi também na gestão de Valério, de Maurício, o diretor da Polícia Federal, o Maurício Valexo, que a Polícia Federal concluiu que Greenwald, se lembra daquele jornalista, né, norte-americano, dono da Intercept, você se lembra desse caso? É outro caso que deixou o presidente também insatisfeito, né? O diretor da Polícia Federal, né, disse que ele não teve participação alguma, né, no caso da invasão dos celulares dos ministros. Quer dizer, o cara é um pilantra, o cara é expulso dos Estados Unidos, corrido de muitos lugares, chega aqui no Brasil, encontra guarita, né, invade, paga, banca,
né, com a Intercept, a empresa dele, invasão de celulares de ministro, e fica por isso mesmo. E o diretor da Polícia Federal, nada. Então, rapaz, o presidente teve suas razões de estar insatisfeito. Como a lei diz que a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal é a cargo do presidente da República, ele também tem o direito de tirar. Ele deu carta branca, né, para o ministro nomear, mas a coisa não deu certo, ele ficou insatisfeito e comunicou ao juiz que ia tirar, ao ministro Sérgio Moro, que ia tirar o diretor. Aí houve, né, os desacordos, os desafetos, o ministro ficou insatisfeito, achou que estava sendo desprestigiado, o que nós sentimos muito, porque tenho certeza que Sérgio Moro é um homem honrado, mas, infelizmente, né, não deu certo. Gente, eu só quero dizer uma coisa, para a gente refletir. Veja bem, quando eu era criança, ou eu era jovem, o meu pai, os meus avós, não era nem meu pai, era meus avós, diziam que ninguém é insubstituível. E um amigo meu hoje, conversando comigo, quando eu citei essa questão de que ninguém era insubstituível, ele complementou, ele disse que na época dele, um pouco mais velho que eu, ele disse que na época dele, né, tinha alguém lá que citava que além de não ser insubstituível, gente, se a gente fosse insubstituível, o mundo tinha se acabado. Entendeu? Por quê? O meu amigo disse que além de não ser, de ninguém ser insubstituível, o cemitério estão cheios de insubstituíveis mortos. Você quer ver? Olha, os grandes homens, Albert Einstein, está morto, está no cemitério. Platão, Aristóteles, Galileu Galilei, Sócrates, né, os grandes pensadores, grandes físicos, grandes matemáticos, estão mortos. Estão todos mortos. Né? Os grandes homens da Bíblia, Noé, né? Davi, Salomão, estão todos mortos. E o mundo continuou. O mundo continua, os países continuam, a humanidade continua, né? A história continua. Tá certo? E o Brasil vai continuar. Quer dizer que se Sérgio Moro morresse, o Brasil parava? Quer dizer que Jair Messias Bolsonaro morreu, o Brasil para? Não, gente, olha, eu continuo apoiando o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que foi uma grande perda, né? Imensurável a saída e o rompimento. Vai fazer falta. É um grande homem, o Sérgio Moro, o ex-ministro é um grande homem, um indivíduo do bem, né? Inteligente, conhecedor da lei e da ordem e do progresso. Então, vai fazer falta sim, mas a gente vai torcer para que tudo se resolva e que o Brasil continue e que Deus esteja sempre no coração de cada um dos brasileiros. Gente, nesse momento de pandemia, de crise mundial, de crise econômica, as empresas fechando, o comércio parado, a pandemia do coronavírus atingindo todo mundo, nós temos que nos unirmos, vamos parar com esse negócio de ficar feliz porque está vendo o Brasil se acabar. Quem está se acabando, gente, é a nação. Não é as montanhas, os morros, as casas, não, a nação somos nós, né? São os seres humanos, são as mulheres maravilhosas desse país lindo, são os homens trabalhadores, né? São as crianças sensacionais, maravilhosas, as crianças desse país, né? São os velhos
que produziram tanto e fizeram dessa nação, né, essa grande nação, esse grande país. Então, gente, vamos nos unirmos, vamos vencer o corona, vamos apoiar o presidente, vamos torcer para que as nossas autoridades lá no Congresso Nacional e na Suprema Corte se unam e trabalhem em prol do povo, não em prol de si, tá certo? Vamos exigir que haja união e que o Brasil volte a crescer, porque isso é um país maravilhoso, um país rico, abençoado por Deus. Nós vivemos num clima maravilhoso, tropical. Nossa nação é a nação que mais produz alimento para o mundo. Nós alimentamos o mundo com os nossos grãos, com arroz, com feijão, com soja, com milho, com trigo, tá? E também temos outras riquezas naturais, como o petróleo, minérios à vontade, temos ouro, temos o nióbio, o grafeno, olha, o ferro, o zinco. Então, nós vivemos num país maravilhoso. Olha, Deus diz, faça a sua parte que eu te ajudarei. E Ele já fez a parte dele. Deus já fez a parte dele. Qual foi a parte de Deus? Nos deu um país maravilhoso, nos deu a vida, nos deu filhos, esposa, pais, mães maravilhosos, amigos, né? Nos deu inteligência, nos deu vida. Agora está faltando a nossa parte, cuidar do que Ele nos deu, cuidar da vida, cuidar dos nossos filhos, cuidar das nossas esposas, cuidar dos nossos pais, de nossas mães, cuidar da nossa nação, cuidar dessa riqueza, dessa grandiosidade. Esse país é fabuloso, gente. Então, um beijo no coração de vocês. Vamos orar muito, pedir a Deus que esse país volte a crescer, que os homens voltem a se amar, que as mulheres voltem a amar seus maridos, a amar seus filhos, que a gente viva sempre em paz, em harmonia. É isso que eu tinha para dizer a vocês. O verão chegou e arrebentou na Estilos Importes. Coloriu geral, blusas de malha, polo, calças e bermudas jeans, promoção de bermuda moletom, roupas de praia, carteira masculina, bolsas femininas, cintos e sapatos femininos e masculinos, perfumes e muito mais. Tudo com um precinho que dá no seu bolso. Venha e comprove, mas venha correndo, ou você vai perder o show de preços baixos. Estilos Importes. WhatsApp 81988274850. Galeria Elizabeth Santos, Rua da Soledade 3, Centro Palmares, Pernambuco. Próximo ao Hotel Luar Palace. Churrascaria Boi na Brasa, pensando no momento atual e buscando estar ao lado de nossos clientes e amigos, lançamos um cardápio Delivery Express. Almoço a partir de R$ 9,99, com taxa de entrega reduzida. Churrascaria Boi na Brasa. Bom gosto e qualidade, pensando sempre em você, cliente e amigo. Horário de funcionamento, das 11h30 às 14h30 e das 17h30 às 21 horas. Telefone e WhatsApp 81996145299 81996145299. Churrascaria Boi na Brasa, Centro, Palmares, Pernambuco. Medicamentos, fraldas e perfumaria, cuidando da sua saúde toda hora e todo dia. Farma Brito oferece atendimento
atendimento especial. Atendimento especial. Temos aferição de pressão. Profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito. Agora em 2 endereços: Rua da Aurora, Centro Palmares, e na Avenida Frei Caneca, em frente à Agência do Trabalho. Fazemos entrega a domicílio grátis. A Farmabrito faz entrega a domicílio grátis. Ligue agora mesmo. 3662-2705. Com atendimento especial. Farmabrito. Tem profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito. Cuidando da sua saúde com atendimento especial. A RC Móveis e Decorações realiza seus sonhos e decora sua casa com estilo, requinte e qualidade. A RC Móveis dispõe de uma equipe de profissionais competentes para lhe auxiliar na decoração da sua casa. Planejamos seu espaço, fazemos cozinhas, quartos e home. Tudo planejado. Faça seu orçamento. É grátis. Aqui seus sonhos se tornam realidade. Fone 81-3662-1245. Rua da Conceição, número 1200, no centro de Palmares. RC Móveis, um espaço com seu estilo. Intimamente, a sua clínica de saúde integrada, com diversas especialidades: psicanalista clínico, psicopedagogo, psiquiatra, neurologista, dermatologista, nutricionista, clínico geral, ortopedista, pediatra, fisioterapeuta quiropraxista, fonoaudiólogo. Telefone 81-3661-2646 ou 819-9247-8601. Rua Coronel Pedro Paranhos, 359, próximo ao INSS. Marque sua consulta pelos telefones 81 3661 2646 ou 81 99247 8601. Clínica Santa Paula, há mais de 30 anos de existência, servindo com excelência. Dispõe dos melhores profissionais nas mais diversas especialidades médicas, atendendo com qualidade e competência. Dr. Dorivaldo Coutinho, ressonância magnética, ultrassom com Doppler colorido, ultrassom geral, raio-x digital, densiometria óssea, Dr. Elias de Araújo, Dr. Marcos Ferreira, Dr. Ricardo Moraes. A Clínica Santa Paula dispõe do mais moderno e avançado laboratório de análise clínica da região, o LAC, servindo com amor e eficiência. Doutora Cristiane Coutinho, LAC, 33 anos a serviço da saúde. Avenida José Américo de Miranda, fones 81-3661-0320 e 3661-1579. Avenida José Américo de Miranda, Palmares, Pernambuco. A Mata Sul agora tem doutora Deise Lira, médica pediatra formada pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Atendimento especializado para o seu filho. A doutora Deise Lira atende todas as terças e sextas-feiras na Clínica São Lucas, que fica na Rua Letácio Montenegro, número 293, Centro, Palmares, Pernambuco. Marcação de consulta pelo telefone 81-3662-2377. Doutora Deise Lira. Medicina se faz com amor e competência. Conheça Eri Cabeleireira, um ambiente agradável, climatizado, oferecendo conforto e beleza, com Wi-Fi, uma equipe de profissionais de excelente qualidade, técnicas em penteados e maquiagem, para o Dia das Noivas e todos os eventos. Maquiagem definitiva e escova de longa duração. Aceitamos todos os tipos de cartões. Eri Cabeleireiros, Rua Cleómenes Granja, 609, Centro Palmares. Fone 81-3661-0255. 3661-0255. Eri Cabeleireira.
foi descoberto. O que entra pelos ouvidos, o cérebro grava por longos períodos. Por isso é que não existe grandes empresas sem grandes marcas e não existe boas marcas sem excelentes propagandas. Anuncie aqui e faça sua marca aparecer no programa Panorama Popular da Rádio Farol FM 90.7, na TV Net e no YouTube. Se você não anunciar, a sua marca não aparece. Programa Panorama Popular. Faça como César Mastermix, divulgue sua marca com o jornalista Manoca Leão. E terminava sobre o Cabo de Santo Agostinho. Gente, quero encerrar o programa de hoje, pedindo a César Mastermix que solte o som da música Quilombo dos Poetas, na voz do grande cantor, músico, compositor, aqui da zona da Mata Sul do estado de Pernambuco, Zé Linaldo, cantor maravilhoso, um artista completo, músico, percussionista, produtor de eventos, olha, é um artista completo, Zé Linaldo. E essa música, Quilombo dos Poetas, foi uma parceria do artista Zé Linaldo comigo, Manoca Leão. Nós escrevemos a letra, fizemos uma pesquisa. Essa música, para quem quer ouvir, é a história de Palmares, desde os primórdios até os dias atuais. Então, é interessante que vocês escutem essa música, porque essa música ela é realmente grande, ela tem um pouco mais de 7 minutos, mas é a história da nossa região, a história de Palmares, vem lá dos primórdios, os primeiros prefeitos, tal, povoados e investimentos e crescimentos, história do Brasil, a história do Brasil. Então é uma música muito gostosa, muito boa de se ouvir. Zé Linaldo, cantor e artista, fez com muito carinho, mostrou toda a sua competência, tá? E fez da história de Palmares e região uma linda música, Transformou a história em arte. Então, vamos ouvir. Solta aí, César Mastermix. O governador da capitania de Pernambuco, Aires de Castro Souto, conquistou a remota terra ao sul, conhecida por sua abundância de vegetação, palmácea, palmeiras e coqueirais. Extensa área de mata fechada, verdadeiro sítio áspero montanhoso, agreste e inóspito, que principiava na parte superior do São Francisco, na divisa com o estado da Bahia, e terminava sobre o Cabo de Santo Agostinho. Região conhecida por servir de abrigo natural aos negros cativos, que fugiam do trabalho escravo e do açoite dos feitores dos canaviais e banguês, ali onde trabalhavam e onde começaram a se aglutinar estrategicamente na região, chamadas na língua nagô de Quilombo, formando uma confederação, a República dos Palmares. Sangrentas batalhas foram travadas entre palmarinos que lutavam para defender a vida e a liberdade tão sonhada, e as forças militares do império que lutavam pela posse e o domínio da coroa sobre as terras do Quilombo. Quilombo dos poetas e canaviais, terra de brilhantes ancestrais. Quilombo dos poetas e canaviais, terra de brilhantes ancestrais. Os portugueses, Domingos Jorge Velho, à frente de 6.000 combatentes, penetrou e arrasou a Fortaleza Negra, edificada na Serra da Barriga, matando milhares de negros, aprisionando mulheres e crianças, conduzidas e negociadas fora de Pernambuco. Contra a escravidão, a epopeia dos Palmares sempre foi uma fonte de inspiração, tendo o zumbi como seu combativo guerreiro e líder, símbolo da luta pela libertação.
preso, morto, esquartejado, tendo suas terras sido distribuídas com seus rios Pirangi, que deságua no Una. E logo vieram as queimadas de florestas, a título de estradas, plantações de cana, lavouras e currais de gado. Terra ainda habitada por índios que cultuavam a caça e a pesca. Conta a tradição que uma tropa de soldados marchando em direção à Revolução Praeira, o corneteiro perdera a trombeta que nunca fora encontrada, e isso originou o nome da localidade. Veio o primeiro vigário, Padre Floriano, a família dos montes. Coube ao religioso pioneiro a nova capela de Nossa Senhora da Conceição. Do valente aguapretano, capitão Pedro Ivo, que à frente da milícia, enfrentando as tropas do império em luta sangrenta, que o traçado da linha ferroviária foi alterado e veio parar em terras palmarinas, por ordem do governo imperial. Assim, o povoado de Trombetas ganhou a estrada de ferro e uma bonita estação que se chamou Una. O transporte da região veio o desenvolvimento, o escritório central, oficinas, casa de máquinas, depósito e armazém, onde estocavam açúcar e produtos agrícolas, novas ruas e avenidas, iluminação, jornais, revistas, sociedades artísticas, tiro de guerra, bandas musicais, para atender às necessidades de uma cidade que se erguia. Foi por isso que o Barão de Lucena, então governador, através de uma lei provincial, decretou que a comunidade daquela localidade se transformasse em Vila do Una. A povoação Trombetas, depois dos Montes e Una, foi termo da comarca de Barreiros, em seguida de Água Preta, que pertencera a Rio Formoso. Quilombo dos poetas e canaviais, terra de brilhantes ancestrais. Quilombo dos poetas e canaviais, terra de brilhantes ancestrais. Coube ao deputado Coronel Francisco Olegário a autoria do anteprojeto que, em 9 de junho de 1879, concedeu a Palmares o Fórum de Cidade, e ao Coronel Francisco Pellegrini responder como o primeiro chefe político do município. O primeiro prefeito, Dr. Leopoldo Marinho, veio o progresso da região, a industrialização da cana-de-açúcar, usinas Catende, 13 de Maio, Pirangi, Pumati e Cerro Azul, que fumegaram dia e noite para o engrandecimento econômico de Palmares e região. E o clube literário majestoso pelas celebridades e figuras proeminentes de todo o país, que o visitavam, o Conde Deu, marido da princesa Isabel, o abolicionista Joaquim Nabuco, Silva Jardim, entre outros, sendo por isso denominada Atenas Pernambucana, mais tarde a terra dos poetas, dado ao vigor e ao brilhantismo com que se cultuou as artes, que produz até hoje filhos ilustres que engrandecem a terra dos poetas ainda viva. E assim, a história da terra dos poetas segue firme e gloriosa com seus monstros sagrados e seus filhos atuais, irreverentes, em busca da perpetuação da história contemporânea. Quilombo dos poetas e canaviais, terra de brilhantes ancestrais. Quilombo dos poetas e canaviais, terra de brilhantes ancestrais. Hoje sempre de Ascenso Ferreira, João Love, Dermilo Borba Filha, Juarez Correia, de Milton Souto, a Antônio José Ferreira de Tele Júnior, a Jaores, Luiz Berto, Mazinho, Zé Rip, Osilo, Lica, Sandra Grelli, Cicó, Nito Avani, Luciano França, Vilmar, Alejandro, Flório Júnior, Sérgio Boi. Das tradições dos Lagrecas, dos Rocha Leão, dos Montenegros, dos Gris, dos Paranhos, dos Fenelões Barretos e de tantos outros que se foram, que ainda estão por vir. Esta é a magnificência dos Palmares, Mata Sul de Pernambuco, a terra do tudo, de todos e para todos. Quilombo dos poetas e canaviais,